Nosso tema de hoje tem a ver com novas perspectivas de vida, mas lições para os dias difíceis. Os dias difíceis são uma realidade que todos nós enfrentamos. Haverá dias difíceis em nossas vidas. Haverá dias que as coisas não dão certo. Haverá dia que as coisas não vão funcionar como você planejou. Haverá dias que o orçamento não vai fechar, que o amor parece que acabou, que não tem ninguém. Esses dias difíceis acontecem. Então, nova perspectiva de vida tem que ser vivida também e aprendida com lições. Como é que eu vivo os dias difíceis? Só relembrando o nosso conceito, perspectiva de vida refere-se ao quê? A um ponto de vista, a uma forma de você enxergar as coisas, de você olhar a vida. A expressão diz respeito ao que cada pessoa deseja e imagina para o seu futuro. Então, nova perspectiva de vida tem a ver com a forma que a pessoa olha e imagina o seu futuro. Infelizmente, temos repetido domingo após domingo aqui que muitas pessoas não têm nenhuma perspectiva de vida. Muitas pessoas não têm projeto de vida. Muitas pessoas não esperam nada para o dia de amanhã, nada. Muitas pessoas estão simplesmente existindo, sobrevivendo e não esperam nada do futuro. Estão presas ao seu passado, presas a circunstâncias que elas não conseguem sair e que nem conseguem acreditar que existe saída. Mas temos repetido aqui que Jesus é fonte de nova perspectiva de vida e Jesus consegue nos tirar de várias situações que nós não conseguimos sair. Essa realidade que você está vivendo não é definitiva, não é única, não é maior que nosso Deus, não é maior que Jesus. E você precisa entender que em Jesus, como falou a nossa campanha, como temos falado, Jesus é a solução. Em Jesus existe nova perspectiva, novos recomeços. E temos repetido aqui que Deus tem projetos para você, para a tua vida, para a tua família. Mas você fala assim: ah, pastor, é porque você não conhece minha história. Eu falo: é porque você não conhece meu Deus. Deus é maior que a tua história. Deus tem poder para restaurar seu coração e a sua vida. A vida em Jesus. A vida em Jesus, e você precisa se envolver com Jesus. Mas também nós precisamos o quê? Tirar lições das coisas que não deram certo. Tirar lições dos dias difíceis. Nós temos que aprender com os dias difíceis. Os dias difíceis não são para você ficar lamentando. Os dias difíceis não são para você ficar preso, achar que aquela é a última realidade sua. Os dias difíceis não são para você desistir, mas são para nós tirarmos lições. Então, Lucas capítulo 5, do verso 1, diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago Genezaré, o mar da Galileia, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grandes que as suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundavam. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa das peças que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante
serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, ou na praia, deixaram tudo e o seguiram. Então chegamos no capítulo 5. Já transitamos o capítulo 1, falando de Isabel e Zacarias, falando de Maria. Transitamos no capítulo 2, falando da questão do nascimento de Jesus, os pastores, João Batista. Capítulo 3, falando da mensagem de João Batista. Capítulo 4, falando da tentação de Jesus, falando da libertação de um homem que era possesso de um demônio e falando da cura da sogra de Pedro. Então hoje nós começamos o capítulo 5 e vamos usar essa história aqui para entender os objetivos de Deus para os apóstolos, Jesus para os apóstolos, mas também tirando algumas lições, como é que a gente vive os dias difíceis. Quais lições você pode tirar do seu dia difícil? O dia difícil deles é que é uma pesca que deu errado. É uma noite de pescaria que deu errado. Pescaram a noite inteira, tentaram a noite inteira e não pegaram nada. Não pegaram nada. Ficaram a noite inteira, conforme Pedro fala para Jesus. Nós trabalhamos a noite inteira. Sabe como que era o trabalho? Ele jogava a rede e pensava, agora vem peixe. Tirava a rede, não vinha nada. Jogava a rede de novo, agora deve vir um peixe. Tirava a rede, não vinha nada. E a noite inteira eles passaram fazendo isso. A noite inteira, a expectativa deles é que uma hora ou outra a rede voltaria cheia de peixe. Mas não veio. Sabe quando você fala, agora vai dar certo, as coisas vão melhorar, eu acho que agora as coisas estão no eixo, e parece que as coisas não dão certo. Você fala, agora o negócio vai, agora a família anda, agora o menino criou juízo, agora a menina criou juízo. Você fala, não criou, mas vai criar, e é assim que eles estão, essa expectativa, só que chega uma hora que o dia amanhece, e eles não podem continuar mais pescando, chega a hora que eles têm que parar, eles precisam parar, e a vida também é assim, tem horas que a gente precisa entender que é hora de parar. Algumas lições que a gente tem que tirar daquilo que não deu certo, ou dos momentos difíceis, começa com a gente parando. Não pode continuar do mesmo jeito. Nós temos que parar e repensar nossas ações. É isso que eles vão fazer lá no verso 2. Lá no verso 2, Jesus viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam a rede. O que eles foram fazer? Eles pararam, desceram do barco, foram lavar a rede, foram se reorganizar, foram conversar. Eu acho que o lugar que nós estamos indo não está bom. E se nós mudássemos de lugar? E se nós mudássemos de estratégia? E se nós repensássemos o horário? E se nós repensássemos a isca? As coisas não deram certo a noite passada, mas logo vem outra noite, vem outro dia de pesca, e eles têm que estar o quê? Prontos. Eles precisam se reorganizar, então eles vão para a beira da praia, desembarcam e começam a consertar a rede. O problema é que tem muita gente, quando as coisas não dão certo, elas paralisam, elas não se reorganizam, porque não tem expectativa de recomeçar. Pedro, Tiago e João não, eles descem do barco, começam a arrumar a rede, porque eles sabem que logo vem o quê? Logo vem outra noite e a gente tem que pescar de novo. Então, quais as lições que nós aprendemos aqui com os discípulos? É que quando as coisas ficam difíceis, é hora de parar, é hora de se reorganizar, é hora de lavar as redes. É hora de lavar as redes. É hora de repensar estratégias. É hora de fazer os ajustes e consertos necessários. E é hora de não deixar as coisas para a última hora. Tem que se organizar. Quantas coisas deu errado na sua vida e você não fez realmente um check-up? O que é que deu errado? O que eu posso me preparar para que isso não aconteça de novo? Então você não pode ficar parado. Você não pode parar o barco no meio do mar lá, esperando da outra noite. Você vai estar cansado, vai estar sem água, vai estar sem comida, a rede não está pronta. Então tem muita gente vivendo a vida
sem tirar lições dos dias difíceis. E essa pessoa não avança, não cresce, não desenvolve, porque ela sempre está tratando algo que aconteceu a última vez. E isso vai acumulando, e chega uma hora que ninguém mais dá conta. Então esses discípulos param e vão limpar as redes. Então qual que é a primeira lição que nós tiramos dos dias difíceis? Continue se organizando e repensando a sua vida. Não deu certo hoje, então preciso me organizar, porque amanhã vai ser diferente. Eu não posso parar. Então tem muita gente que pararam no tempo em relação às emoções, pararam no tempo em relação à sua história. Ah, porque me fizeram isso? Ah, porque me fizeram aquilo? E essa pessoa nunca sentou, nunca assimilou o que aconteceu, nunca percebeu que era hora de se reorganizar, era hora de aprender com aquilo, era hora de ser curado daquilo, era hora de ser restaurado, porque viria o outro dia e você teria que recomeçar. E tem muita gente então parada na vida, parada porque a pesca não deu certo, as coisas não deram certo. Por que diz assim, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, mas você se reorganizou? Então nova perspectiva de vida também nos ensina a tirar lições dos dias difíceis. Quais as lições você pode aprender com o seu passado, com a dor que te fizeram, com a tristeza que lhe causaram? Quais lições você pode tirar das dores que você causou em alguém, da tristeza que você gerou em alguém? Quais lições você pode tirar? É dia e é tempo da gente se organizar, de lavar a rede, talvez de lavar a consciência, limpar o coração, limpar as mãos e recomeçar. Então, nos dias difíceis, a primeira lição que nós aprendemos no capítulo 5, verso 2 é tempo de se reorganizar, repensar. Segundo momento, quais as lições que eu tiro dos dias difíceis? Ou qual postura que eu devo continuar tendo? O verso 3. Jesus aqui, ele vai olhar para a praia e vai ver os barcos. Entrou em um dos barcos, que era de Simão. Ou seja, Simão está lá lavando as redes, Jesus está com a multidão começa a apertar Jesus. Jesus olha o barco de Pedro e fala: Pedro, é teu barco mesmo, eu vou entrar no teu barco e você se afasta um pouquinho, porque eu vou ensinar as pessoas. Qual a lição que nós tiramos aqui? Continue sendo prestativo. Pedro poderia falar: Jesus, desculpa, mas não dá não, ser prestativo agora não dá, não pesquei nada, minha rede está furada, eu estou me organizando aqui, o senhor não está vendo que eu estou me organizando aqui? O senhor quer entrar no meu barco? O senhor quer que eu seja prestativo agora que deu tudo errado? Agora que eu estou frustrado? Tem certeza? Então Pedro continua sendo prestativo. E aqui, Pedro não conhece Jesus ainda. Aqui possivelmente é o primeiro encontro deles com Jesus. Pedro é alguém prestativo. Jesus entrou no barco. Depois que ele entrou no barco, o que ele vai falar para Pedro? Verso 3: entrou em um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco. Jesus, entrar no barco até deixa, mas agora tem que afastar o barco, porque o senhor é demais, já está abusando da minha boa vontade num dia muito difícil. Então ele foi prestativo. Tá bom aqui? Quer uma água? Não tem peixe, não pegamos peixe, mas tem água. Precisa de mais alguma coisa? Pedro poderia ter dito: a noite foi frustrante, não pescamos nada, hoje não vou ajudar ninguém entra no meu barco hoje. Mas Pedro foi o quê? Prestativo. Ajudou Jesus naquele momento. Sempre podemos fazer algo por alguém, mesmo nos momentos de frustrações e dor. O fato de eu e você estarmos sofrendo não é justificativa para a gente parar de ser prestativo, acolhedor, receptível e abençoar o outro. Então, a outra lição que aprendemos aqui, além de se organizar, de lavar as redes, de repensar, é também continue sendo prestativo, mesmo que os tempos sejam difíceis.
mesmo que a pescaria da noite não deu certo, mesmo que o dinheiro do mês não vai dar certo, mesmo que isso, mas é aquilo, continue sendo prestativo. Então, nova perspectiva de vida tem a ver com pessoas que tiram lições dos dias difíceis e que continuam sendo prestativos. Você é uma pessoa prestativa? Você se importa com as pessoas? Estamos vivendo dias que as pessoas não se importam mais uma com as outras. Estamos vivendo tempos que as pessoas estão sofrendo sozinhas e não há ninguém que lhe assista e que lhe estenda as mãos. Estamos vivendo os tempos onde as pessoas não acreditam mais que ajudar o outro faz a diferença, não só para o outro, mas para mim também. E por isso Pedro, ele é o quê? Prestativo. A noite inteira pescando, com sono, reorganizando a rede, se preparando para outra pesca, mas mesmo assim ele fala: pode entrar no barco, dá para afastar mais um pouquinho? Lógico que dá. Nossa, que moço prestativo. A tua vida deve estar fácil. Não, minha vida é difícil. O senhor nem imagina que eu acabei de ter uma frustração. Eu não tenho dinheiro para levar o almoço para casa. Eu não tenho dinheiro para pagar a despesa da pescaria da noite. Porque os pescadores daquele período, eles gastavam a noite inteira pescando, organizando tudo, e eles vendiam o peixe que pegaram para pagar a conta da noite. Eu não sei como eu vou pescar depois, porque eu não tenho mais nada. Mas isso não me inibe de ser alguém prestativo. Eu vou ser prestativo. Outra lição aqui, no verso 3 ainda: continue servindo a Deus, colocando o que você tem a serviço dele. Além de Pedro ser prestativo ali, ele fez o que? Continuou servindo a Deus. Jesus pediu: quero usar teu barco. Pode usar o barco, Jesus. Ele continua servindo a Deus com aquilo que ele tem. Então Jesus usou o barco de Pedro para pregar o Evangelho. Mesmo em dias difíceis, Deus conta com a nossa disposição e obediência. Jesus, o dia está difícil hoje, mas eu conto com você. Jesus, o dia está estressante hoje, mas eu conto com você. Eu conto com você. Ele quer usar o que temos e o que somos, e o que estamos enfrentando para abençoar vidas. Então, reorganize, continue sendo prestativo e continue servindo a Deus com aquilo que você tem. Porque Ele quer te usar. Mas está difícil, Deus. Deus, não conte comigo nessa campanha missionária. Não conte comigo. Não conte. Não conte comigo na participação dos cultos, no evangelismo. Não conte comigo. Eu já estou avisando, não conte comigo. Imagine se fosse eu ou você no barquinho. Jesus está vindo. O que ele vai falar? Tomara que não me peça. Tomara que não. Meu Deus, o Senhor está vindo. Tomara que Ele não peça para mim. Mas Pedro fala: olha, se pedir, eu estou à disposição. Porque não é por causa das frustrações que eu vou parar de servir a Deus. Então continue servindo a Deus e colocando o que você tem à disposição dEle. Deus quer usar. Outra lição importante para os dias difíceis. Lá no verso 7. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase se afundaram. Aqui eu adianto um pouco o relato. Ele vai lançar a rede sobre o mar, ele vai obedecer Jesus. A pesca é tão grande que ele precisa o quê? Chamar os amigos. Qual que é a lição então aqui? Nos dias difíceis, a lição que nós devemos aprender é que precisamos cultivar amizades e pedir ajuda. Cultive amizades. Imagine se Pedro lá não tivesse amigos. Ele ia pedir ajuda para quem? Nos dias difíceis, a lição que nós aprendemos é: tenha amigos por perto. Você não pode viver sozinho. Essa frase que muitas vezes nós falamos: eu vou viver sozinho, não preciso de ninguém mais, não é o que Deus quer para nós. Nós precisamos cultivar a amizade. Ele chamou os seus companheiros. Não fique isolado. Desenvolva relacionamentos significativos. Não é relacionamentos rasos. O que é relacionamento raso? Relacionamentos baseados em festas, baseado em
concentrações de alegria, mas não é baseado na vida. Não é amigos de churrasco. Churrasco tem um monte de amigo. Amigos do dia a dia. Desenvolva relacionamentos significativos, que você possa contar com eles, que não vão te afundar, que não vão dar risada de você, que não vão ser as pessoas que vai estar na praia falando: ih, Pedro, não pescou nada, Pedro, você é um fracassado mesmo. Mas são pessoas que estão ali para te ajudar. Possivelmente todos eles estão se ajudando na beira da praia, um ajudando o outro, um emprestando algo para o outro. Ah, o Pedro lá, a rede está furada, não tem como, tá com um barbante estourado, não tem como arrumar. Então João vai lá e empresta um barbante para o Pedro. Mas de repente o Tiago vai arrumar a rede, não tem uma agulha. Então o Pedro empresta a agulha para o Tiago. Essas amizades significativas. Pessoas que você possa contar e que possam contar com você. Então, nos dias difíceis, o que nós aprendemos no texto aqui é: continue cultivando amizades e peça ajudas. E como é que eu sei que essas pessoas são amigos deles? Eles não foram embora depois da pesca. Eles não deixaram Pedro sozinho. A pesca deu errado. Eles foram para a praia e eles ficaram juntos. Amigos de verdade são aqueles que ficam quando os outros vão embora, quando as coisas dão errado. Isso é amigo de verdade. Amigo que está com você só quando as coisas estão certas, não são amigos. Amigo de verdade é aqueles que ficam na beira da praia, ajudando você a consertar a rede. E a nossa igreja, os nossos relacionamentos da igreja, não pode ser menor que isso. Uma igreja que não desenvolve amizades profundas, ela não é a igreja de Jesus. Que a igreja de Jesus faz com que nós tenhamos amizades significativas, profundas e verdadeiras. Tenho dito para vocês que as melhores amizades que devemos ter, tem que ser com as pessoas que compõem a nossa mesma fé. Os meus melhores amigos hoje são pessoas que temem a Deus, que eu posso contar com eles. Então, nos dias difíceis, reorganize-se, continue sendo prestativo, continue colocando o que você tem à disposição de Deus e continue cultivando boas amizades. Por exemplo, se você tivesse um imprevisto agora, para quem você ligaria pedindo ajuda? Se alguém tivesse imprevisto agora, será que ele ligaria para você? Que tipo de amizade nós estamos desenvolvendo? Infelizmente, vivemos um tempo onde nós temos vários seguidores, vários amigos, vários contatos online, mas que nunca irão atender uma chamada sua. E a outro lado é recíproco, e você também não vai atender uma chamada dele ou dela, porque as nossas amizades são fúteis, passageiras, insignificantes. Então desenvolva e cultive amizades, peça ajuda, mas também esteja disposto a ajudar. Nos dias difíceis, é isso que nós precisamos ter. E talvez alguns de vocês confiarem em amigos, confiarem em amigas, que jogaram você no buraco e que depois se deixaram. Mas Jesus não faz isso com a gente. Jesus não nos engana. Então continue cultivando amizades e peça ajuda. Outra lição aqui, no verso 3 também. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E é lógico, Pedro também. Então a outra lição é: continue aprendendo com Jesus. Pedro está ali lavando a rede, mas ele está fazendo o quê? Escutando o que Jesus está falando. Então nos dias difíceis, continue escutando Jesus. As lições que nós tiramos dos dias difíceis é tempo de ouvir e aprender com Jesus. E como é que eu faço isso? Lendo a palavra, estudando a Bíblia, orando, estando na igreja, participando dos nossos ensinos, da IBD, do culto de quarta-feira, desse culto aqui,
Mas está difícil, você precisa continuar aprendendo, porque por isso mesmo. Então, nos dias difíceis, continue ouvindo. Pedro ouviu os ensinamentos de Jesus. Continue ouvindo. Não deixe que os dias difíceis tirem o interesse de escutar as palavras de Jesus. Precisamos ouvir as palavras de Jesus, pois elas nos ajudam nos dias difíceis. Então escute a palavra de Jesus. E Jesus vai te dizer palavras que não vão te levar para baixo. Eu sei que assim como eu, muitos de vocês foram para o buraco ouvindo pessoas. Mas se tivesse escutado Jesus, não teria passado por isso. Não teria. Então, nos dias difíceis, continue aprendendo com Jesus. De quem você tem pedido o conselho nos dias difíceis? Quem é teu conselheiro nos dias difíceis? Jesus ou pessoas que não têm nada a ver com Deus? Então, qual a experiência nós temos que tirar do dia difícil? Ora, nos dias difíceis, já escutei pessoas que eu não deveria ter escutado, então nunca mais escuto pessoas que não têm compromisso com Deus. Então, meu compromisso é ouvir Jesus. Então, continue aprendendo com Jesus. Outra lição, nós precisamos aprender aqui. Continue seguindo as direções de Jesus. Verso 4, 5 e 6. Capítulo 5, 4 e 5, 6 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lance as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixe tão grande que as suas redes se romperam. Qual outra lição? Continue seguindo as direções de Jesus. Jesus, ele dá direções acertadas para nós. Muitas vezes direções que você fala: mas Jesus, eu já fiz isso. Jesus fala: mas não é para você lançar do mesmo lado, lança do outro lado. Mas Jesus, qual que é a diferença o lado? A diferença não é o lado, a diferença é o que eu estou te falando, é o que eu estou te dizendo. Então, quando ouvimos as direções de Deus, as coisas começam a melhorar. Quando ouvimos conselhos de homens que não tem nada a ver com Deus, as coisas tendem a piorar. Todos os esforços que eles fizeram à noite não tiveram o mesmo resultado que houve na obediência. E aqui eu aprendo que quando nós obedecemos a Deus, os resultados são muito mais significativos do que quando estamos somente nos esforçando. Quando obedecemos a Deus, os resultados são maiores do que quando nós estamos nos esforçando. Muitas pessoas tentam manter amizades ao preço do Evangelho, não conseguem, mas quando obedecem a Jesus, Jesus nos proporciona amigos verdadeiros. Pessoas tentam resolver os sentimentos do coração, os relacionamentos com várias artimanhas que não tem nada a ver com Jesus. E quando Jesus fala: ame, perdoe, ore, você fala: Jesus, já fiz tudo isso. Jesus fala: mas agora é diferente, faça. Você vai ver que o resultado vai ser muito maior do que você só falar. Então, quando seguimos a direção de Jesus, os resultados são mais significativos. Então, nos dias difíceis, nós precisamos tirar lições. E quais lições que nós aprendemos até aqui? Continue se organizando, continue sendo prestativo, continue servindo a Deus, colocando o que você tem à disposição dele, continue cultivando amizades significativas e peça ajuda, continue aprendendo com Jesus e continue seguindo as direções de Jesus. A outra lição: continue se arrependendo e reconhecendo quem Jesus é. No verso 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Então continue se arrependendo e reconhecendo que Jesus é santo, que Jesus é digno de toda adoração, que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Continue então se envolvendo com esse Deus. Deus sempre nos surpreende com os seus milagres, mas a maior lição dos dias difíceis é saber
que precisamos de ajuda e cuidado de Deus, e precisamos começar isso com arrependimento. Se arrepender, reconhecer que somos pecadores. O que Pedro fala? Afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador, não sou digno, não mereço. Então, nesse dia difícil, Pedro aprendeu várias lições, mas a maior lição é: eu sou pecador. E ele, de uma maneira equivocada, ele fala: se afasta de mim, quando na verdade ele fala: Jesus, me deixe se aproximar do Senhor, porque é perto do Senhor que eu preciso estar. E muitas vezes a gente se acha e se conhece como pecador, e por isso se afastamos de Deus, quando deveriam falar: Deus, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor, eu quero mais de Ti, eu preciso mais de Ti. Então, nos dias difíceis, nós não podemos esquecer que nós somos pecadores e precisamos se aproximar de Jesus. A última lição, para a gente encerrar: nos dias difíceis, lembre-se que a gente pode aprender aquilo que é fundamental e essencial no verso 10, capítulo 5, verso 10. De igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão, então vai dizer para eles: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então, nos dias difíceis, Jesus nos apresenta uma missão mais excelente. Qual é a missão que Jesus dá para esses homens? Vocês precisam entender que os dias difíceis sempre existirão, mas nos dias difíceis vocês têm uma missão agora: ser pescador de homens. E o que significa ser pescador de homens? Resgatar pessoas que estão vivendo os dias difíceis, mas que não têm esperança. Resgatar pessoas que estão à beira do caos, da morte, da tristeza, da dor, da falta de sentido. Nos dias difíceis, não esqueça então que eu e você temos situações e pessoas que precisamos ajudar. Então, ser pescador de homens é ajudar pessoas a saírem dos dias e situações difíceis. Você e eu temos essa missão. Quantas pessoas nós ajudamos esse ano a sair dos dias difíceis? Quantas pessoas chegaram para falar: obrigado, obrigado porque você me ajudou, obrigado porque a tua oração fez a diferença, obrigado porque a tua visita restaurou meus ânimos, obrigado porque você abriu meus olhos. Caminhar com pessoas que enfrentam depressão, tristeza, falta de esperança, dor na alma, isso é ser um pescador de homens. Levar pessoas até Jesus. A lição mais profunda que Pedro e os seus companheiros aprenderam aquele dia é que a pesca foi difícil, terrível, que nós enfrentamos dias de escassez, mas existem pessoas que estão pior, que não têm esperança e precisam de Jesus. E que nós somos chamados e convocados para sermos pescadores de homens, tirar pessoas da ilusão e trazer para o reino de Deus. Nos dias difíceis, não se esqueça então que você tem uma missão. Mas para isso, essa missão é dada para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, para aqueles que se envolvem com Jesus de forma pessoal. Então, essa pesca maravilhosa aqui é Jesus falando: olha, assim como fiz com Pedro, Tiago e João, eu estou chamando vocês a viverem de forma mais pessoal comigo. Eles foram chamados para abandonar o barco deles, mas nós somos chamados para continuar servindo a Deus aonde nós estamos, em nossas casas, em nosso trabalho, nas escolas. Então, chamada para que a gente encare a vida, tire lições dos dias difíceis, mas não se esqueça que nós precisamos também se envolver com as pessoas. E nós, como Igreja Batista em Cambará, precisamos se envolver com a nossa cidade. Precisamos se envolver com as pessoas da nossa cidade. Você se envolver com os seus amigos, se envolver com as pessoas que estão à sua volta, entrar nas casas das pessoas. Eu vim orar por você. Só vim orar, ora e vai embora. Chegar nas casas das pessoas com o Evangelho, sabendo que você agora tem uma missão de levar pessoas para Jesus.
e que os teus dias difíceis não se comparam com a obra que Jesus quer fazer através de nossas vidas. E a última lição: Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Eles ouviram o que Deus fez com eles, ajudou eles a terem uma pesca que eles não tinham tido até aquele momento. Deus supre as nossas necessidades. Você precisa se envolver com Jesus. As tuas maiores carências e necessidade, quem vai suprir é Jesus. Não são as pessoas, não são a religião, não é o dinheiro, é Jesus. As tuas maiores necessidades serão supridas em Jesus. Então, nova perspectiva de vida tem a ver com eu e você tirando lições dos dias difíceis, lições de se reorganizar, recomeçar, ser prestativo, continuar servindo a Deus, continuar se colocando à disposição de Deus, desenvolvendo amizade significativa, continuar ouvindo Jesus, seguir as direções de Jesus e continuar se arrependendo e reconhecendo que Jesus é Senhor e Salvador, e entender que Jesus nos chama para uma missão muito, mas muito maior. Muito maior. Você quer fazer isso essa manhã? Você quer se envolver com Jesus? Você quer falar: Jesus, estou vivendo um dia difícil, não está fácil, não sei o que fazer, mas eu quero aprender contigo. Eu quero confessar que o Senhor é dono da minha vida, da minha história. Entra na minha vida, entra na minha história, no meu barco e me direciona. Eu quero ouvir a sua voz. Você precisa se envolver com Jesus. Você precisa deixar Jesus entrar na sua história, no seu coração, e deixar que Ele te oriente e te sustente. Vamos orar esse momento? Então você vai orar aí, pedindo que Jesus ministre o seu coração, pedindo que Jesus ministre a sua vida, pedindo que Jesus ministre a sua história, pedindo um recomeço, mas também dizendo: Jesus, eu quero abençoar as pessoas, eu quero. Oremos. Pai querido, queremos colocar nossas vidas em Tuas mãos, reconhecer que nós passamos por dias difíceis, e dizer que é possível que alguém aqui está vivendo dias difíceis, dias que são de tristeza, dor, mas que em Teu nome, Jesus, essa pessoa possa se envolver contigo e confessar que o Senhor é Salvador e resgatador da sua vida. Que essa pessoa tenha o discernimento para começar a aprender, começar a se reorganizar, sondar o coração, deixar que o Senhor limpe a consciência, limpa os pensamentos, deixar que o Senhor reorganize a vida, mas que essa pessoa também possa ser prestativa, possa estar interessada em ajudar outros que também passam por momentos difíceis, que essa pessoa continue aprendendo do Senhor, seguindo as suas direções, reconhecendo que é pecador e precisa se envolver com o Teu reino, e acima de tudo aceitando a missão de que nós precisamos ser pescador de homens. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome e pedimos que o Senhor toque corações essa manhã, e que as pessoas que aqui entraram, nos seus corações, e naqueles que estão online, nos seus corações, surge vontade de viver, de lutar, de existir e de confessar que só o Senhor é Deus e que a salvação existe só em Jesus. Visita os nossos lares, visita nossas casas, ó Pai, e nos ajuda também a sermos parceiros de missões nacionais. Abençoe as nossas ofertas para missões nacionais, abençoe os nossos dízimos e as nossas ofertas também para a igreja local, que sejamos fiéis naquilo que o Senhor tem nos dado, porque aquilo que o Senhor tem nos dado, o Senhor quer que a gente divida também, e que a nossa vida seja somente do Senhor. Essa é a nossa oração, que nós pedimos
Em nome de Jesus. Amém.